Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran, sempre transmitindo informações importantes de um modo que você não costuma ver nos grandes veículos de comunicação. Haja vista que não temos o rabo preso com ninguém, nem com um chefe, nem com um patrão e nem tampouco com esses segmentos mercadológicos que às vezes tornam as informações às sombras para que desviem aí o nosso entender, o nosso raciocínio. Então vamos adiante. O presidente fez um pronunciamento, iremos comentar daqui a pouco, mas antes, curta nossos conteúdos, deixe comentários, inscreva-se no nosso canal também, acione aqui o sininho aqui embaixo para poder ser notificado dos próximos vídeos. Em nome da família de Deus e das crianças cometem-se as piores barbáries. Todos os grandes historiadores dizem isso, e o Brasil realmente vive um momento muito difícil, né? O bolsonarismo representa o que há de mais nefasto, de mais atrasado na história do povo brasileiro. A manifestação que vocês acompanham, referente aos caminhoneiros, ela tem ali o aval do presidente, embora não seja um aval diretamente pronunciado, né? Ele faz parte, é o modo operante desse governo. Ele fez no seu pronunciamento, o Bolsonaro foi bem rápido, deu a entender que é contra esse tipo de manifestação, ainda culpando a esquerda que utiliza desses métodos. Faz parte da covardia do governo Bolsonaro de não admitir e de julgar sempre a culpa nos outros, né? Ele também não fez um pronunciamento, não reconheceu a vitória do ex-presidente Lula, mais um ato de covardia de quem não sabe perder, jogou a culpa também no processo eleitoral, dizendo que houve ali erros eleitorais, como sempre, dando a entender esse tipo de golpe, esse tipo de opinião que a gente sabe que ele não tem. Ele sabe que o processo ocorreu com a mais profunda lisura, mas ele tem sempre esse viés para não reconhecer a sua derrota, não reconhecer a sua insignificância. Como disse, em nome da família, em nome de Deus, em nome da criança, cometem-se as piores barbáries, né? O governo Bolsonaro, que tem esse jargão Deus, Pátria, Família, ou Brasil acima de tudo, como vocês preferirem, mas é um lema que já foi utilizado no nazismo, como venho dito aqui reiteradamente, e infelizmente aconteceu em muitos outros tempos da história. O período da Inquisição, por exemplo, onde você tinha ali as pessoas que tentavam descobrir métodos científicos, de repente para a cura de doenças, e acabavam sendo pegos ali e levados à morte pela Inquisição. Noutra hora tivemos também pessoas, famílias, crianças utilizadas como experimentos científicos. E, enfim, sempre tivemos esse tipo de problema na humanidade. E o Bolsonaro utiliza esse lema, mas quando você analisa na prática, ele não cumpre nada disso. Ele apenas destrói as famílias, ele apenas faz com que um fique com o ódio de outros. E nós não devemos cair nesse jogo. Nós da democracia, do lado democrático, nós temos muito mais o lado do amor do que do ódio. E aqui nós não iremos pregar esse tipo de sentimento que leva o Brasil à beira à barbárie, né? O Bolsonaro está aí tá saindo, ele não tem condições de dar esse golpe, embora seja a sua vontade, ele não irá conseguir. O mundo inteiro está contra ele, os principais representantes mundiais já homenagearam o Lula pela vitória, já parabenizaram o povo brasileiro, parabenizaram a democracia brasileira. Então ele está isolado na sua insignificância. E outrora, em pouco tempo, quando ele não estiver mais com a proteção, com a caneta do Estado, o Bolsonaro será jogado ao lixo da história e certamente ele será preso, porque são muitos crimes que ele cometeu. Então ele está sob proteção de Augusto Aras, sob proteção de Arthur Lira, essas pessoas ali do Centrão. Ele comprou muitos deputados com esse orçamento secreto, e muitos dizem que é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e talvez do mundo, para vocês entenderem a gravidade
dessa questão. Então o Bolsonaro será jogado aos leões. Ele não é um político do alto clero, por assim dizermos, ele é do baixo clero. Então ele vai ser utilizado, ele foi utilizado pelo mercado, ele foi utilizado pelas pessoas que sempre mandaram no mundo, mas agora ele vai ser jogado aos leões, como nós já sabemos, e é só uma questão de tempo. E também por isso que ele não quer entregar o cargo, não quer perder essa eleição. Então não se surpreenda se ele tentar aí o golpe, continuar com essas tentativas. Os caminhoneiros têm o aval do Bolsonaro, ressaltando que esses caminhoneiros não são aquelas pessoas que têm um caminhão e que elas mesmas estão fazendo o protesto. Esses caminhoneiros desse protesto são de empresas ligadas ao Bolsonaro, que tem ali um segmento que tem ali uma pretensão ao governo Bolsonaro. Então são esses que estão realizando esses protestos. A PRF, embora tenha negado que não ajudou esse protesto, bem como lá no período da apuração também atrapalhou, mas, embora eles tenham negado tudo isso, ficou muito evidente, muito claro que eles estão sim, fizeram parte de tudo isso e devem sim ser responsabilizados. Não sabemos ainda como que se dará isso, não sabemos se o Supremo irá de algum modo responsabilizar ou se irá aguardar mais, mas certamente eles estão sim participando desse processo. Tanto é que aqui em São Paulo, com apenas algumas bombas de gás lacrimogêneo, e conseguiram dispersar uma turma, né? Lá em Minas Gerais, por exemplo, a torcida organizada do Galo queria passar, desceu, começou a arrumar uma confusão com esses protestantes e rapidamente conseguiram abrir a via. Não teria nenhuma dificuldade para a Polícia Rodoviária Federal fazer esse serviço. Eles não fizeram, muito pelo o apoio que o Bolsonaro tem dado a esse tipo de greve. Certamente tem aí o aval do governo Bolsonaro junto do diretor da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Estamos atentos, certamente não foi o único, não está sendo o único modo de aplicar esse golpe, o Bolsonaro está utilizando, mas até janeiro certamente ele irá causar, sobretudo com esses grupos mais radicais de seu governo. Então nós temos que estar atento. Ele não tem condições, ele não tem força para dar um golpe, mas também nós não podemos menosprezar. O Supremo está acompanhando tanto o STF quanto o Supremo Tribunal Federal. Eles estão acompanhando, até porque eles participaram, eles conheceram como funcionou lá nos Estados Unidos, sobretudo no evento Capitólio. Então eles trouxeram para o Brasil uma forma de remediar esse tipo de golpe. Eles já vêm acompanhando há algum tempo o modus operandi do governo Jair Messias Bolsonaro. Então é claro que eles vão conseguir vão conseguir cessar esses movimentos pró-golpe, mas é claro que tem que ser sempre que ter essa urgência, essa ação imediata, porque senão teremos surpresas. Mas o governo Bolsonaro é um governo fraco, nesse momento ele está isolado, está sozinho, nem mesmo os seus pastores, Malafaia, enfim, Valdomiro, né? Enfim, esses pastores que estavam ali do lado do governo já pularam fora. Veículos de comunicação que estavam atendendo a pedidos do governo Bolsonaro já demitiram ali as pessoas que tinham esse viés. Então não vai dar certo esse golpe, estamos atentos, o Brasil vai retomar aí o caminho democrático, e se alguém ainda tinha uma dúvida que esse governo é a favor de um golpe, essa dúvida não faz mais nenhum sentido. E lembrando que esse grupo de bolsonaristas, eles recebem fake news, recebem desinformações que o Bolsonaro venceu a eleição ali nas urnas, né? Então eles estão dando a entender que houve um golpe contra o Bolsonaro, quando na verdade ninguém, em sã consciência, vai contestar a lisura do processo eleitoral no Brasil. É mais transparente que o nosso processo eleitoral, é meio que impossível. O nosso processo eleitoral é referência para o mundo, é estudado em outros países, então não tem espaço para esse tipo
de alegação. O Bolsonaro sempre foi eleito nesse viés democrático pela urna eletrônica, seus filhos sempre foram eleitos pela urna eletrônica, então o governo não tem mesmo escrúpulos. Ele sabe que está errado, ele sabe que perdendo a eleição, como ele já perdeu, ele pode ser preso, então ele vai tentar negociar, ele vai tentar causar, mas a verdade é que ele vai ser mesmo jogado aí no lixo da história, com toda a sua insignificância, com toda a sua irrelevância para o país. Durante os 4 anos, ele só aumentou a miséria, só trouxe a fome de volta, não soube cuidar do povo no período da pandemia, apostou em metodologias anticientíficas. Então é um governo que veio para gerar o caos, para gerar morte, para gerar destruição do país. Mas nós iremos levantar, reconstruir e vencer tudo isso, porque o Bolsonaro é muito pequeno para que gere tanto estrago nesse nosso país grande, imenso e tão bom que é o Brasil. Seguiremos firmes acompanhando todo esse processo. Eu vou deixar aqui o vídeo do pronunciamento do presidente Bolsonaro e em seguida eu vou fazer um pequeno comentário sobre, mas para que fique claro para vocês como que é esse homem, né? Se é que podemos chamar de homem esse governo Bolsonaro, ele é realmente muito covarde. Vou começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Perceba que ele não parabeniza o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perceba que ele joga a culpa na esquerda pelas manifestações, dando a entender que esse tipo de método não deve ser utilizado por eles. Então ali estaria explicado que ele é contra a manifestação, mas é claro, todos nós sabemos que ele é a favor dessa manifestação. Ele fala isso para se resguardar juridicamente, para não responder por isso futuramente. Então é um presidente covarde, como sempre, joga os seus seguidores, seja na cadeia, seja no lixo, seja onde for, protege-se, sempre fugindo, sempre se esquivando do modo que dá, do modo com o Estado ao seu favor. Mas acabando isso em janeiro, ele será jogado ao lixo da história sem nenhuma sombra de dúvidas. Depois, amanhã nós retomamos com mais um vídeo para a página. Curta nossos conteúdos, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Amanhã nós retomamos. Até mais.